O mais importante é não começar a soltar rojão. O importante é construir uma tendência permanente de queda desses índices de criminalidade. Isso se faz através de políticas consistentes na segurança pública, não só do governo federal, mas dos governos estaduais. O número de homicídios está em queda no Brasil nos últimos 2 anos. Entre 2017 e 2018, a redução foi de 13%. Em 2019, de janeiro a abril, a queda foi de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado. Apenas 4 estados tiveram piora nos indicadores: Acre, Amapá, Goiás e Tocantins. Ainda assim, os números absolutos continuam altíssimos. Foram quase 52 mil mortes violentas registradas em 2018. Quais são as possíveis explicações para essa redução das mortes violentas? Esse é o assunto do Ao Ponto de hoje. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e hoje nós conversamos com os repórteres Marco Grilo, da sucursal de Brasília, e Aline Ribeiro, de São Paulo. E hoje é dia de Na Cozinha do Globo. A gente conversa com a repórter de economia Glauci Cavalcante sobre uma série de reportagens que mostra as oportunidades que existem para os brasileiros que querem morar no exterior. A primeira reportagem foi publicada no domingo e fala sobre o Canadá. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Marco Grilo, para a gente começar essa discussão, é difícil falar sobre dados de mortes violentas no Brasil, até porque muitas delas sequer são solucionadas, né? Pois é, tem uma questão grande, né? Tem uma deficiência de investigação. Até o Instituto Sou da Paz fez um levantamento recente sobre essa elucidação de crimes e tem estados que sequer mandaram os números para o Sou da Paz avaliar. Então esse é um gargalo muito grande nesse assunto. Tentando identificar as razões da queda no número de homicídios, né? A gente tem nos últimos 2 anos, proporcionalmente, considerando os anos anteriores, uma queda no número de homicídios. Isso ocorre por quê? Pois é, os especialistas que a gente ouviu para a matéria, eles falam que tem um conjunto de fatores que contribuiu para essa queda, né? Alguns dos argumentos citados, os governos estaduais fizeram alguns investimentos na área de inteligência, de integração de polícia, fizeram investimentos em efetivo policial também. Aí 2 exemplos que são citados são do Ceará e de Pernambuco, que tem uma queda bastante expressiva. No Rio, a intervenção também tanto pela ostensividade do aparato policial que foi usado, quanto também pelo investimento em recursos também de inteligência, também é um exemplo citado de redução. Conversei com o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e dentro da ação dos estados, também ele cita um exemplo que é até interessante vindo de alguém que estava no governo federal. Ele fala que o fato de 2018 ter sido um ano eleitoral e um ano em que o discurso da violência e da corrupção marcou muito a eleição, ele diz que os governadores entenderam que precisavam ter uma mão forte ali na segurança para conseguirem ou se reeleger ou eleger o sucessor. Todos, sem exceção, perceberam que ou a sua reeleição ou a eleição de quem eles, digamos, a continuidade no poder, implicava em dar atenção, gastos, pessoal, recursos, tá certo, para a segurança pública. O ministro citou também a criação dos centros integrados de comando e controle, né, que são um legado dos grandes eventos que o Brasil recebeu desde 2007 com o Pan-Americano, passando pela Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude e a Olimpíada. Você indo ao Rio de Janeiro, você verificará que, por determinação nossa, nós reforçamos muitíssimo a segurança naquela cidade. Então todos os especialistas pontuaram muito que não tem um elemento só que explique essa redução, né? É um conjunto de fatores e tem algumas realidades locais também nos estados que explicam isso. Se a gente for botar ali na ponta do lápis, Ceará, Pernambuco e Rio, por exemplo, levando em conta os números desse ano, de janeiro a abril, comparando com o período semelhante do ano passado, respondem a quase metade da queda que foi verificada no país inteiro. Então, assim, a queda ela acontece em 23 unidades da federação, só 4 unidades da federação, Acre, Amapá, Goiás e Tocantins, apresentam aumento nesse ano, mas ela não é distribuída de forma igual em todos os estados. Se você pudesse escolher um local onde
é possível apontar uma relação de causa e efeito bem clara, qual estado ou qual localidade você apontaria? O exemplo do Ceará foi o mais citado, justamente pelos investimentos em inteligência que foram feitos na Polícia Civil, contribuindo para a elucidação de crimes e principalmente no georreferenciamento, que é uma coisa bastante citada. Assim. O Ceará hoje, pelo que os especialistas apontaram, ele consegue saber com muita clareza as áreas em que os crimes acontecem com maior frequência, enfim, os horários que estão mais propensos a acontecer os crimes. Então esse apontamento bastante específico é citado como um elemento que ajuda bastante que ajudou bastante na redução desses números. E também o Ceará tem um ponto específico que 2017 foi um ano de uma violência muito grande no estado entre as facções do crime organizado. Então também em 2018 você tinha um parâmetro muito alto ali. Nós estamos na guerra. O que a moradora chama de guerra causou 5.134 mortes no Ceará. Nunca foram tantas. Então a queda também ela é bastante expressiva porque você sai de um número bastante elevado que, de certa forma, sai um pouco da curva do que estava acontecendo no Ceará. Você já tinha um movimento de acomodação. Em 2017 você tem um número que dispara ali por conta de uma disputa de facções criminosas que aconteceu em alguns estados do país e começou nos presídios e se espalhou pelas ruas. E então também o fato de você sair de um número mais elevado também faz com que a queda seja maior, né? Agora, Marco, o governo criou um sistema único de segurança pública em 2018, o que criou algumas obrigações para os estados, né, de metas, planos concretos na atuação na segurança. Isso teve alguma influência na avaliação dos especialistas? Pois essa influência ela é citada não como um fator com maior destaque, digamos assim, mas é um elemento que entra também nesse conjunto de integração, porque o SUSP, que foi uma política do governo federal, que o Congresso no ano passado transformou em lei, ele estabelece que os estados têm metas a cumprir, têm que apresentar informações sobre a segurança pública para o Congresso. Então, de certa forma, você cria obrigações, cria normativas. Agora, o sistema de dados que o Ministério da Justiça coleta sobre os crimes, você tem uma padronização definida de como aquilo vai ser alimentado. Então, você criou, de certa maneira, uma estrutura a nível nacional que os estados são obrigados a seguir. Isso também, apesar de ser um elemento recente ainda, isso é citado dentro desse contexto. Tem um viés também de explicação citado por alguns especialistas, que é o da curva demográfica, né, Marco? O Brasil está envelhecendo e, em tese, como basicamente quem morre são os jovens, né? Tem uma influência também dessa curva demográfica, é isso? Pois também é um elemento que entrou aí no debate, né? O país está ficando mais velho, né? Enfim, a nossa curva demográfica está caminhando para isso e os homicídios são muito concentrados na faixa que vai ali, principalmente até de 15 a 24 anos e até 30 anos, compõe a maior parte das mortes violentas no país. Então, esse movimento, ainda que lento, né, de envelhecimento da população, contribui também, enfim, para que haja a queda de homicídio, mas assim, são fatores que estão ainda sendo discutidos. Várias hipóteses que juntas estão caminhando para reduzir os homicídios. O que deve ser feito daqui para frente para que essas taxas efetivamente continuem caindo até o ponto que a gente possa eventualmente ter dados, números que nos coloquem em outro patamar e não de um país absolutamente violento, né? Conversando com a Melina Risso, do Instituto Igarapé, ela pontuou que a gente precisa acompanhar ainda, né? Assim, ver esse movimento daqui para frente, acompanhar ao longo dos próximos anos para ver se de fato essa curva de queda é uma tendência ou se a gente está vivendo um momento isolado, né? A gente vai precisar de um tempo ainda para verificar se de fato essa é uma tendência daqui para frente. Então, acho que aqui todos os cuidados, acho que as atenções estão voltadas, todo mundo tentando observar o que aconteceu e precisamos mesmo de avaliações rigorosas, até para a gente entender que medida cada um desses fatores contribui para o resultado e para a redução que a gente tem visto. Mas o que é citado como um elemento fundamental para essa trajetória continuar é a questão do uso da inteligência na atuação policial e, enfim, também o entendimento de que
segurança pública não é só uma atuação de polícia ali na ponta, né? Enfim, do policial militar que está patrulhando ali a periferia da grande cidade. Enfim, eles citam a necessidade de você ter mais investimentos em educação, em saúde, você criar possibilidades para que as pessoas que estão mais sujeitas a essa violência, que elas possam encontrar outros caminhos, enfim, e principalmente a questão, né, falando do policiamento em si, o caminho que é citado é a integração de forças policiais, enfim, é você atuar não só na ponta da repressão, mas atuar na prevenção também por meio de um uso mais racional dos recursos, digamos assim. Não temos que comemorar, né, Marco? Porque estamos matando menos, mas ainda assim, mais de 50 mil mortes violentas no ano não dá exatamente para comemorar, né? A gente tem ainda um caminho longo pela frente para colocar esse número num patamar razoável, né? A taxa de homicídios por 100 mil habitantes do Brasil está na casa de 30. Ali, se você olhar países da Europa, a França, essa taxa está na casa de 1,5. Na Suíça, a taxa de 0,5. Na Argentina, que está aqui do lado, a taxa fica ali entre 2 e 3 por 100 mil habitantes. A gente está com 30, então tem ainda um caminho longo pela frente para ser percorrido para que, de fato, isso deixe de ser uma epidemia e fique num patamar razoável, né? Na verdade, o que os estudos dizem é que passou de 20 mortes por 100 mil habitantes já é considerado um número absolutamente alto. Marco Grilo, muito obrigado, um abraço. Obrigado vocês pela oportunidade, um abraço. Aline Ribeiro, repórter da sucursal de São Paulo. A Aline também mergulhou, nas tentativas de explicação dessa redução do número de mortes violentas, de homicídios em vários estados do Brasil. E uma das hipóteses levantadas é o fim de algumas disputas bem pontuais e graves entre organizações criminosas. Até que ponto o fim dessas disputas acaba influenciando nos números de mortes violentas, Aline? Bom, é incontestável mesmo, essa relação entre as facções e as mortes violentas, principalmente nos homicídios. Já tem alguns estudos acadêmicos que mostram isso e é só conversar com moradores das áreas periféricas para entender como que isso funciona na prática. Quando a dinâmica entre essas organizações, que disputam o mercado ilegal de drogas vai bem, a tendência é que tenha menos assassinatos. Se elas estão brigando, a gente vê mais crime na rua. Foi sal, meus irmãos, escangotei a bruta no boneco, agora, bem quentinha. Aqui em São Paulo, por exemplo, a facção paulista, hegemônica aqui, ela não briga com outras. Ela controla, então, tanto os presídios quanto o tráfico. E nessas áreas controladas, a facção regula os confrontos para não chamar a atenção da polícia. É o que eles chamam de tribunal do crime, que julga desde, por exemplo, quem roubou na favela até briga entre vizinhos. E sempre com o objetivo de continuar vendendo droga sem ser incomodado. Por isso, a taxa de homicídios aqui em São Paulo caiu drasticamente nas últimas décadas. E não é um fenômeno local, Para vocês terem uma ideia, o relatório mais recente da ONU mostra que o crime organizado é responsável por uma em cada 5 mortes no mundo. O crime organizado matou mais em 2017 do que os conflitos armados e do que o terrorismo. Aline, a gente está falando aí de uma redução no número de mortes violentas nos últimos 2 anos. Teve alguma movimentação específica nesse período que ajude a explicar esse fenômeno? Tem sim, A causa nunca é única, tem várias explicações, mas em relação à dinâmica entre essas facções, tem 2 movimentos importantes que dá pra gente destacar. O primeiro aconteceu no começo desse ano no Ceará, As facções paulista e a fluminense se uniram, segundo alguns investigadores ouvidos por nós, pontualmente e só naquela ocasião contra o Estado, depois que o novo secretário assumiu a administração penitenciária de lá e endureceu bastante as regras. Esse acordo não se estendeu para o resto do Brasil, mas lá no Ceará há relatos de efeitos práticos. Por exemplo, integrantes dessas facções pararam de se matar e agora é permitido, em alguns casos, circular por bairros rivais. Também teve, claro, investimento em inteligência, Nunca é uma causa só e, com certeza, o acordo entre facções nunca é uma única explicação. O estado do Ceará investiu 23% mais recursos na segurança pública em 2018, em comparação ao ano anterior. A outra movimentação importante foi motivada pela transferência dos líderes da organização paulista daqui do interior de São Paulo para o sistema federal. O governo federal e o governo do estado de São Paulo
realizaram nesta manhã uma operação integrada e planejada durante 50 dias para que 22 presos do sistema penitenciário paulista fossem transferidos para o sistema penitenciário nacional. Tem uma portaria do Ministério da que proíbe o contato físico entre os presos que estão no sistema federal e os familiares. E também reforçou o veto à visita íntima. Então, diante dessas proibições, presos dos dois lados, via advogados, toparam entrar na justiça para contestar essa portaria. Segundo o promotor Lincoln Gaki, aqui do Ministério Público, do GAECO, né, que investiga a facção paulista há muitos anos. Mas assim, o quanto que isso, essa dificuldade de contato dos chefes de facção com advogados e familiares acaba influenciando uma redução de mortes nas ruas? Como é que se faz essa relação? Com certeza influencia, né? Quem acompanha de perto a facção já consegue perceber que depois da transferência, agora que está mais difícil de se comunicar, né, com o mundo externo, porque eles não podem mais ter contato com o visitante, né, com o familiar, é tudo feito no chamado parlatório, que é aquele vidro que parece de filme americano, assim, que eles se comunicam pelo interfone. Então fica mais difícil de mandar bilhete, de mandar ordem para fora, inclusive ordem para matar, né, para promover atentados. A remoção da liderança provocou um vácuo de poder, né, dentro do sistema prisional, uma acomodação, né, de forças. E isso tem gerado, inclusive, repercussão na queda de índices de criminalidade. Né? A tendência é haver alianças aí, pelo menos para poder favorecer esses líderes que agora estão no sistema penitenciário federal. Porque, eu volto a repisar, né, eles defendem interesse próprio. Teve uma operação recente da Polícia Federal que pegou uma conversa entre presos que mostra bem isso, assim. Um deles dizia que os detentos que substituem os chefes removidos, eles não têm autonomia para certas decisões. Sem contar que eles também sabem, né, os membros sabem que se eles ordenarem alguma coisa muito drástica, algum atentado muito importante na rua, os líderes podem ser punidos ainda mais no sistema federal. Aline, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada a vocês, gente. Tchau, até a próxima. Obrigado, Aline. Tchau. E hoje, segunda-feira, aqui no Ao Ponto, é dia de Na Cozinha do Globo, em que a gente conta bastidores de reportagens do jornal. A gente conversa hoje com a repórter Glaucia Cavalcante, da Economia, sobre uma série de reportagens que o Globo começou a publicar no último domingo sobre oportunidades para brasileiros no exterior. Oi, Glaucia, tudo bem? Tudo bom? Como é que surgiu a ideia de fazer essa série? Tem um interesse muito grande dos leitores por esse assunto, né? Muito grande mesmo. Em junho, a gente publicou uma matéria sobre uma mudança que o Japão fez nas regras para receber imigrantes brasileiros por lá. E a gente teve um interesse imenso por essa reportagem e percebemos que valia a pena aprofundar o tema e, de fato, ir atrás de países onde há oportunidades para imigrantes brasileiros. Quais são as regras, como eles devem ir, né? Como é o processo, de fato mostrar o caminho, se é fácil, se não é. E vocês começaram pelo Canadá. Isso, né? Essa primeira reportagem foi sobre o Canadá. Viram outros países como Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, Alemanha, né? Irlanda, Reino Unido. Vários que nós fomos mapeando aí não só o interesse dos brasileiros, mas também as oportunidades que esses países oferecem ao imigrante. O senso comum está dizendo muito que tem brasileiro indo muito para Portugal e também muito para o Canadá. Por que justamente o Canadá entra nessa lista de preferido? Então, o Canadá está entre os países como a Austrália, Nova Zelândia, né? Tem países no mundo, como o Japão, que estão enfrentando escassez de mão de obra, ou porque, de fato, a população está encolhendo, são subpovoados, eles precisam de mão de obra especializada para entrar no mercado de trabalho. No Quebec, por exemplo, tem uma estimativa de que daqui a 10 anos, né, como a gente mencionou na matéria desse fim de semana, eles vão ter mais ou menos 1,3 milhão de postos de trabalho para serem preenchidos, e a estimativa é que 20% mais ou menos dessas vagas serão ocupadas por imigrantes estrangeiros. Bom, mas não do Rio de Janeiro, porque é frio pra caramba, né? É muito frio.
É um desafio, né, que o brasileiro tem que pensar também na hora de tomar a decisão, porque quando a gente tem uma crise econômica, é natural que as pessoas busquem outros países em busca de uma oportunidade melhor de trabalho, de qualidade de vida, de segurança para a família, para os filhos, né? E essas oportunidades de fato existem, mas não significa que seja fácil, né? As pessoas vão ter que se adequar a uma outra cultura, a uma mudança de clima muito brusca, como você falou, né? Morar num lugar que neva meses por ano, tem temperaturas negativas. Em muitos momentos, recuar um pouco na sua trajetória profissional, né? Dar passos atrás no seu status de vida, digamos assim, para depois, mais adiante, persistir, né? E com esforço, de fato, avançar. Esse assunto rende, a gente pode voltar a ele depois fazer um podcast inteiro só sobre isso, né, Maltic? Ah, com certeza, ainda mais no final da série, quando já tiver todos os personagens, todos os países, a gente pode fazer um programinha. Então tá bom, Glauci, obrigada. Obrigada a vocês. Este foi o Ao Ponto de hoje. O Ao Ponto é o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre no site oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou por conta do Maurício Belli. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!